Bom dia, pessoal, bom dia, um bom dia para vocês. Tomando esse cafezinho aqui com vocês hoje, começando o dia aqui com vocês. Gratidão por esse dia, começamos a nossa segunda-feira. Seja uma semana bem abençoada, seja uma semana com bastante vitória para todos. E resolvi tomar esse café hoje aqui com vocês. Tá um pouquinho corrido os meus dias, mas sempre é tempo, né? Da gente dar uma paradinha e vir aqui e poder falar, né, gente? Poder conversar com vocês, né? É sempre bom, é sempre muito agradável, né, esse encontro. Eu sei que deve ter muitos seguidores aí que estão muito ocupados ultimamente, porque eu senti que os vídeos meio que deram uma parada. Assim, eu vejo que as visualizações diminuiu bastante, mas é normal, né? É normal porque, como eu disse, tem muita gente, né, aqui no YouTube, muita gente boa, eu acompanho muitos irmãos, eu vejo muita gente, né, que investe bastante, muita gente dedicada, muita gente que tá ali trabalhando, dando o seu melhor, né? E eu desejo sucesso para todos. Mas eu passei aqui, gente, porque às vezes, assim, o tempo mesmo, falta tempo mesmo de estar aqui. E eu quero bastante, assim, fazer algumas mudanças aqui no canal, quero, né, uma melhora, né, visual, de áudio, de luz, que eu sei que isso conta muito no YouTube, né? A iluminação, o tempo dos vídeos. Eu sou bem leiga mesmo de mexer, né? E eu quero, assim, fazer um cenário, colocar uma música de fundo. Como vocês sabem, meus vídeos são muito, assim, do dia a dia, minha realidade, o que eu vivo. E às vezes eu tô lavando uma louça e vem a intuição, eu vou falar. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu paro, tá na hora de falar. Então eu sei que a apresentação, né, conta bastante, né? E eu agradeço a vocês pela paciência que vocês têm comigo, porque eu sei que vocês esperam, né? E estão sempre esperando coisas novas, né? Um assunto novo, uma nova ideia, um novo conteúdo. E muitas vezes, assim, eu tô passando bastante as coisas que eu tô fazendo, né? Meus trabalhos e meu dia a dia, e também e muito envolvido também nessa questão da minha religião, né, da nossa querida Umbanda, né. Gente, eu sempre falo para vocês assim que eu tenho o meu culto ao orixá, né. Nós cultuamos as inquices, que a gente diz, né, porque a gente fala orixá, porque é a mesma energia, né, inquice, orixá, é a mesma energia, mas essa palavra vem, orixá vem do gueto, né, e a nossa raiz é uma raiz de Angola. Então é inquice que a gente, que é o correto a ser falado, né, que é a mesma energia, a mesma força, né, mas orixá vem do gueto, né, nós somos de Angola, então nós cultuamos as inquices, né. Então a gente até teve agora sábado, a nossa gira. Eu sou Alessandra, pra quem não me conhece,
sou dirigente de um centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor. E a nossa Umbanda é uma Umbanda Omolocô. Então, a gente tem aqui na nossa casa muitas linhas de trabalho. Nossa casa é uma casa de almas, é uma casa de cura. E traz, né, os cultos, né, africanos. Então, assim, gente, sendo uma Umbanda, nós aqui trabalhamos com as 7 linhas. Aqui nós trabalhamos com os pais velhos, as mães velhas, com as crianças, o nosso povo de Exu. Segunda-feira lá no Exu, os caboclos, né? E marinheiros, cangaceiros, malandros. Trazemos a raiz sagrada de Jurema, Jurema sagrada. Também cultuamos aqui as bruxas aqui no centro. E eu tenho a mesa, né? E então, gente, a gente trabalha muito, bastante mesmo. E esse ano vai ter muito trabalho, bastante trabalho. Quando a gente inicia, gente, numa casa, seja a Umbanda, seja na nação é uma outra religião, nós temos o culto, temos as nossas enquices, porém, nós somos Umbanda, trabalhamos muito com as 7 linhas da Umbanda, e temos o nosso culto, mas a gente trabalha mais a parte da gira, dos caboclos, dos preto velhos, dos Exus. E temos os nossos cultos, temos aqui em banda, né? Nós cortamos aqui pro povo de Exu, eu corto pro Bará, né? Eu tenho os búzios de Exu, também jogo o baralho cigano e o tarô também das bruxas. Então, assim, gente, quando a gente inicia numa casa de religião, a gente... muita mudança acontece, né? A gente aprende muita coisa. E muita coisa que a gente não entende fica lá atrás. Porque a gente começa a ter outra percepção, outro entendimento sobre a vida, outra compreensão sobre as coisas. Então, aquele velho pensamento fica lá atrás, né? Então, é uma mudança muito radical. A gente aprende muito. Mas isso não quer dizer, gente, que quem inicia numa casa possa sofrer na questão, assim, de... Tem muita gente que é pronto na religião, que vive na rua, que se jogou nas drogas, que tá no vício, que tem depressão. Porque dependendo, gente, da situação da casa, do entendimento daquela pessoa, muitas vezes a pessoa entra para uma casa, mas o sacerdote ou a sacerdotisa também não dá uma direção, um caminho, né? Porque quando tu inicia, tu tem que entender, tu tem que saber o que é a tua iniciação, qual é a tua raiz, qual é a tua ancestralidade. Tem que saber o que tu faz, não basta tu chegar ali, te preparar e tu não entender o que está sendo feito, não saber fazer as coisas direito. Eu também conheço muita gente que entende, que sabe, que foi bem direcionado, que aprendeu e mesmo assim acabou de uma certa forma buscando caminhos mais difíceis e hoje não se encontra numa situação
tanto mental como emocional, como espiritual positiva. Porque independente, gente, das nossas forças, as forças estão sempre com a gente, nós temos um livre-arbítrio, né? E muitas pessoas sabem das coisas, entendem, mas mesmo assim, para muitas pessoas é muito difícil lidar com certas emoções, com certos traumas, com o passado, com situações que acontecem, o que vem acontecendo na sua vida. Então, nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz na vida. Mas quando a gente entra para a religião, que a gente se entrega, que a gente conhece, porque a tendência sempre é a gente se conhecer, é a gente se reformar, né? O que o orixá, né, quer da gente, né? Ele quer essa mudança, que a gente melhore, né? A gente se prepara, que é pra gente melhorar como ser, né? Pra gente se tornar pessoas melhores. E quando a gente se torna melhor, automaticamente a gente dá o melhor pra gente. A vida também nos dá aquilo através daquilo que a gente se dá. Então, existem essas mudanças, existem. E é uma mudança tão grande, gente, tão radical, porque muitas vezes a gente sabe das coisas, né? Mas a gente não aplica o que a gente sabe. Quando a gente tem uma instrução, a gente trabalha dentro de um contexto, a gente participa, a gente se entrega ali, a gente vê a coisa acontecer, as mudanças acontecer, automaticamente a gente começa a se transformar, né? A coisa muda, muda mesmo, né? E a vida da gente muda. Olha, gente, eu sou prova viva para falar isso para vocês. Não que lá atrás eu fosse uma pessoa terrível, que eu fizesse tudo errado. Eu ainda erro, sou um ser humano, ainda vou errar muito. Procuro sempre me redimir, né, diante dos meus erros, né. Procuro sempre melhorar. Gente, eu tô comendo assim meio que atravessada por causa que eu tô ainda aqui, ó, tá desinchando, já tomando anti-inflamatório aqui. Então, assim, a gente erra porque a gente é ser humano, a gente está aprendendo, faz parte, né, da nossa evolução. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, a minha vida mudou completamente, né, gente? A minha vida mudou completamente. A minha vida é o antes e o depois, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre já tive comigo essa questão do positivo, de ser positiva, otimista, mesmo diante de uma situação difícil, eu sempre era muito otimista, nunca fui uma pessoa depressiva. E sempre, assim, de um limão, eu fazia uma limonada, sempre fui assim mesmo. E sempre corri atrás, sempre trabalhei, errei muito, cometi muitos erros na minha vida lá atrás. Se eu pudesse voltar no tempo, muita coisa que eu fiz lá atrás não teria feito. E não é da boca para fora. Ah, ficou santa agora. Não, ninguém fica santo. A idade que eu tenho hoje não é a mesma idade que eu tinha há 20, 30 anos atrás. Eu não tinha a maturidade lá que eu tenho hoje. O tempo vai fazendo a gente mudar, né? E a gente se arrepende das coisas, porque depois que a gente passa, que a gente vê que aquilo não foi positivo, a vida cobra da gente também, né? A consciência da gente, né? Então, eu conheço que eu cometi muitos erros, não assim erros, extremos de prejudicar alguém, mas a gente sempre acaba prejudicando, mesmo sem a intenção de prejudicar. E como todo ser humano, eu errei e ainda erro.
né? Eu nunca fui santa e tô muito longe de ser, né, gente? Eu tento melhorar todos os dias, me tornar alguém melhor. Mas muita coisa mudou, né? A Sandy lá de trás mudou, né? Hoje em dia eu tô centrada, hoje em dia eu controlo as minhas emoções, hoje em dia eu procuro ser o mais correta possível, eu cuido muito do que eu vou dizer, as minhas ações. Antes eu não pensava, eu ia na emoção, muitas vezes fazia as coisas para agradar os outros, que depois eu me desagradava. Muitas vezes mesmo contra o que eu acredito, o que eu aprendi, eu fazia, né, para tentar que todo mundo ficasse bem, mas eu sabia que aquilo não era um bem, que aquilo ia me prejudicar de uma certa forma. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não passo por cima dos meus princípios, daquilo que eu acho que é certo, que eu acredito. Então eu mudei, gente, eu mudei mesmo, né? E até a minha vida, assim, meu dia a dia, né? Porque antes eu tinha meus compromissos, eu sempre tive muita fé e sempre cumpri dentro do possível, né? Eu sempre respeitei muito a minha questão, a minha mediunidade, sempre